1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Pai querido, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, instrua-nos, Deus, nas tuas palavras, que todos que vieram até aqui possam ser edificados, aqueles também que estão nas suas casas, que o Senhor fale ao coração de cada um. Essa é a oração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, de acordo com o Barão do Rio Branco, existem apenas duas coisas realmente organizadas no Brasil. Barão do Rio Branco disse que existem apenas duas coisas realmente organizadas no Brasil. E quais são? A desorganização, né? Nós somos desorganizados, isso é uma coisa que não tem como mudar, é a desorganização, e o carnaval. São as duas coisas organizadas no Brasil, a nossa desordem e o carnaval. E é interessante que, mesmo que para nós o carnaval não seja uma festa atraente por inúmeras razões, e você que vive no Rio de Janeiro sabe o quão complicado é um momento onde as pessoas elas rompem com todos os critérios de limites, né? Não são todos, é claro, mas muitos, principalmente o carnaval de rua, vive um momento assim, quando tem um momento onde não há qualquer limite moral para muitos. Nós já tivemos inúmeros problemas aqui na igreja na época do carnaval, o portão tem que ficar trancado, né? Senão alguns não conseguem entender que existe uma barreira para ele, né, festejar. E aí você vê, nós sabemos disso, né, nós que vivemos aqui, todos os canteiros são cercados, né, os prédios, todo mundo fica preocupado com as plantas, porque vai passar uma multidão que não vai ter qualquer noção de limite e de ordem. Essa é uma marca, né? E nós entendemos então que essa festividade brasileira, ela expõe mesmo a carne, ela expõe mesmo um ser humano que está atrás de um prazer que não tem limites, está atrás de uma diversão inconsequente, né? É bem o símbolo do carnaval. E diante desse momento que nós estamos de pandemia, estar aqui no Rio de Janeiro, com a cidade tão tranquila, isso espanta qualquer carioca, isso espanta qualquer turista que porventura esteja passando por aqui. Eu me lembro quando cheguei aqui em 2013, eu cheguei em janeiro e já tivemos que organizar o primeiro acampamento, estava a diretoria ali para a gente pensar, Rafael era da diretoria, Bernardo foi o primeiro a me dar as inúmeras instruções de como andar nessa cidade do Rio de Janeiro, qual rádio ouvir. Tá? Bernardo, pastor, a rádio, boa, é essa aqui, não vou expor não, para não afetar as preferências de cada um aqui. Mas eu me lembro que a gente estava organizando o primeiro retiro de carnaval e a liderança da igreja falou, tira os jovens todos daqui, porque isso aqui vira uma loucura na época. E por 8 anos eu estou tirando os jovens. Esse ano, porventura, nós não saímos e está tranquilo. Contrariou toda... Mas essa tranquilidade que a gente vive hoje, alguma coisa muito forte teve que acontecer para não termos essa festa nesse final de semana e durante esses dias. E esse texto, ele vai tratar um pouquinho sobre essa fonte de alegria de muitos, né? Muitos tentam encontrar fonte de prazer, fonte de alegria em coisas que estão aqui nesse mundo, dando estrutura para esse mundo. O que me chama a atenção nessa história de Barão do Rio Branco é que ele morreu uma semana antes do carnaval. Então, assim, ele falava que a única coisa organizada do Brasil era o carnaval, ele morre uma semana antes. E aí começou-se a discussão, ele era muito querido, né? Começou-se a discussão se teria ou não a festa de carnaval. E aí o presidente Hermes da Fonseca respondeu, festa do povo, quem decide se vai ter ou não é
o povo. E aí a cidade ficou dividida. Alguns saíram com seus blocos para festejar, outros não. E por isso o Rio de Janeiro teve que ter 2 carnavais nesse ano. Teve esse carnaval e aqueles que não participaram tiveram outro, em abril. E aí acabou que, em vez de não ter por causa do luto, teve 2. E é assim, algo conhecido mundialmente. Se você pergunta para qualquer pessoa fora do Brasil, o que sabe do Brasil, certamente carnaval vai ser uma das que vem primeiro na mente. Eu me lembro também em 2013, quando eu fui falar para filhos de missionários lá no sul da França, e aí nós fomos passear e nos perdemos, e tinha 3 jovens na porta de casa, assim. Nós então paramos o carro, eu estava com 2 missionários dentro do carro, e a gente perguntou: nós somos brasileiros, estamos perdidos aqui, e a gente quer ir para tal cidade. Eu lembro que quando nós falamos, somos brasileiros, eles começaram a fazer assim, carnaval, carnaval. Ou seja, culturalmente, para nós, para o Brasil, para o nosso país, você não ter o evento nesse fim de semana é alguma coisa que fere profundamente. Culturalmente é algo que agride, porque em outros momentos difíceis do país não se impediu essa festa. Aliás, nada impede a capacidade do Brasil organizar essa festividade, que é um símbolo para o mundo. Mas esse ano nós não temos o carnaval, e isso agride muito a tantos. Talvez você está aqui dentro ou nos acompanhando de casa e fala: mas eu não estou me sentindo agredido, eu estou tranquilo, para mim ter ou não ter não faz diferença. Eu entendo, para mim também. Quando tem, a gente não está aqui, então para mim também não faz diferença. O problema é que nós temos uma estrutura cultural, nós temos uma nação que entende muito bem a importância, e a centralidade dessa festa como um símbolo da nação inteira. Mas, meus irmãos, é muito difícil você viver em busca de mecanismos desse mundo que promovam prazer e alegria para você. Talvez as pessoas que gostam tanto dessa festa como de tantas outras precisam parar nesse momento e entender que nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa realidade que os eventos podem nos frustrar. Podem nos frustrar. Às vezes, quando esperamos e temos a expectativa de nos nutrir de algum prazer e de alguma alegria externa, isso pode trazer decepção para o nosso coração, porque os eventos, eles são instáveis. Nós não temos controle sobre absolutamente nada. Quantas viagens foram desmarcadas? Quantos compromissos foram adiados? Quantas questões tiveram que ser reconfiguradas? Ou seja, se tem uma lição que essa pandemia nos traz, é que nós não somos controladores da nossa própria história. E aí, mais uma vez, nós nos voltamos para esse texto, porque ele é um texto que está sendo escrito para uma igreja que também não tinha controle da história. Uma igreja que estava sofrendo perseguições. Esse povo aqui já estava cansado. Esse povo aqui já estava saturado de um processo de luto, de um processo de dor. A todo momento, irmãos da fé estavam morrendo. A todo momento, notícias de cristãos sendo martirizados. Assim como nós também, nos dias recentes, quanta informação a respeito de morte. Se você pegar aí as mídias sociais, a todo momento alguma pessoa conhecida que partiu. Quantos estão sofrendo ao nosso redor, e às vezes nós mesmos já estamos cansados, nos arrastando. E aí, isso nos aproxima do texto, porque Pedro está escrevendo para um grupo de pessoas cansadas, e nós também estamos já cansados por problemas individuais, familiares e sociais. Mas esse texto, então, ele nos convida a centrar naquilo que é essencial quando estamos cansados. E por isso Pedro começa no versículo 2 falando a respeito de quem nós servimos e quem está no controle de tudo. E ele vai falar sobre a Trindade. Quando você estiver cansado, quando você estiver atravessando problemas, quando a sua energia estiver acabando, ore para aquele a quem você crê. Nós cremos no Deus Trino, e Pedro vai dizer que, quando ele sauda aquela igreja, que aquela igreja ela é eleita, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. No cumprimento de Pedro para aquela igreja, ele já fala sobre a Trindade.
Ele fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito, ou seja, nós temos a Santa Trindade que cuida, que zela, que ampara, que sustenta, que orienta as nossas vidas. E aí depois o apóstolo Pedro vai dizer, olha, essa Santa Trindade, esse Deus maravilhoso, ele é cheio de misericórdia. O que é misericórdia, gente? Esse é um jargão bem de crente, né? Nós gostamos de falar misericórdia, a todo momento. Tem crente que quando assusta fala misericórdia. Que palavra é essa? O que isso significa? Misericórdia é quando nós não somos punidos como merecemos. Isso é misericórdia. E aí o apóstolo Pedro vai dizer, olha, pela misericórdia nós fomos regenerados. E ele começa uma sequência de bênçãos que foi dadas pela Trindade ao povo de Deus. E que bênçãos são essas? Regeneração, uma nova vida. Deus não conserta a vida de ninguém. Deus não melhora a sua vida. Deus, ele te dá uma nova vida. Nova vida. Ele fala para você, olha, eu tenho algo novo para você. Não é uma reforma, é algo novo, é uma vida que vai começar através dele, né? Então ele vai dizer, olha, nós fomos regenerados, temos uma nova vida, nós temos uma viva esperança. O que é uma viva esperança? É uma esperança que não depende das circunstâncias, ela brota de dentro para fora, ela não depende dos eventos externos, ela não depende dos acontecimentos sociais, ela não depende dos acontecimentos familiares, é uma viva esperança e ninguém pode matar essa viva esperança porque ela vem de Deus. E aí Pedro vai dizer, e vocês não podem esquecer que tem uma herança reservada. Herança significa o quê? Significa que o nosso Pai, que já foi falado dele aqui no versículo 2, o nosso Pai reservou para nós uma herança. Essa herança, ela tem qualificações, ela é sem mácula, sem mancha, ela não tem nada estragado nela, ela é incorruptível, ela não se deteriora com o tempo, ela está reservada nos céus para todos aqueles que creem em Deus e são guardados por Ele. Ou seja, nova vida, viva esperança, herança reservada e a proteção e o cuidado de Deus, tudo isso é motivo para nos alegrarmos. É disso que o texto que nós lemos está falando. O verso 6, então, ele nos faz um convite para uma alegria que resiste ao fogo. Uma alegria que resiste ao fogo. E eu uso a palavra fogo aqui para tratar de adversidade. Nós temos uma alegria que resiste aos problemas desse mundo. É por isso que o Evangelho chegou até nós. É por isso que a história do Jesus de 2000 anos atrás faz sentido para nós hoje. Porque o Evangelho não é alguma coisa que depende do que está acontecendo lá fora. O Evangelho não é algo que depende dos problemas. Tenta fazer um resumo aí histórico de quantas tragédias já aconteceram no mundo nos últimos 2000 anos. Quantos problemas nós já tivemos, quantas pessoas terríveis já pisaram nessa terra. E mesmo assim, Deus continuou sustentando o seu povo em toda a história. Por quê? Porque não depende desses eventos. É uma fé que nasce em nossos corações através da revelação de Cristo, através do poder do Espírito. E aí Pedro diz, nisso vocês têm que se alegrar. Nisso exultais. No quê? Em todos esses elementos que foram citados. Na viva esperança, na nova vida, na herança que está reservada. Ou seja, os conteúdos do Evangelho é que alegram o nosso coração diante da adversidade, diante das circunstâncias terríveis. E aí Pedro vai dizer aqui, quando ele fala, né, nisso exultais, essa palavra significa um regozijo, uma alegria em extremo, uma explosão dentro do coração. Quando nós olhamos para os temas da nossa fé, isso precisa gerar uma verdadeira alegria na nossa alma. Aliás, ao observarmos lá em Gálatas também, o apóstolo Paulo vai dizer que alegria não é obra das circunstâncias. A gente não fica alegre porque tem uma festa. A gente não fica alegre porque vai fazer uma viagem. A gente não fica alegre por isso ou aquilo. Paulo vai dizer que a alegria que a Bíblia trata, ela é fruto do Espírito Santo. É claro que a gente pode ficar feliz quando vai fazer uma viagem, quando vai no aniversário. Tudo isso é legítimo. Mas nós não dependemos disso, porque a fonte da nossa alegria é o próprio Deus. É disso que Paulo está falando, Pedro aqui. Então, quanto mais nós nos alimentamos das coisas de Deus, mais nós somos tomados pela alegria que vem de Deus. E aí o apóstolo Pedro usa uma expressão aqui, né? Exultai-vos, embora. Essa palavra embora,
ela muda, muda a conversa. Na diretoria dos jovens, né, a gente usa uma expressão muito interessante, porque quando alguém faz um trabalho, aí você vai elogiar a pessoa. Isso é muito característico de algumas regiões do país. Talvez aqui no Rio a gente tenha um pouco essa característica. Alguém faz um trabalho e você fala assim: o trabalho ficou excelente, está perfeito, mas... E aí vem os considerandos, né? Considerando 1, considerando 2, considerando 3. Não, então não estava perfeito e nem estava excelente. Mas é um recurso de oratória que a gente usa para dizer, ficou bom, mas pode melhorar. Observe isso, observe aquilo. Pedro está dizendo assim: nisso exultais, ou seja, nas coisas concernentes à vida eterna, à viva esperança, à herança que está reservada, embora... Esse embora muda o rumo da conversa no presente, e aqui no presente significa nesse instante, aqui, dia 14 de fevereiro, às 12h19, nesse exato momento, por breve tempo aqui é comparado com a eternidade, essa é a ideia, se necessário, sejais contristados pelas provações. Pedro está dizendo, nisso exultais, ou seja, nas coisas que Deus concedeu a nós, viva esperança, nova vida, herança reservada, tudo isso traz alegria ao nosso coração. Porém, embora, se necessário, por um breve período, sejamos contristados por provações. E aqui o se necessário merece um destaque. Nós não precisamos procurar problemas. Você não precisa ir atrás de dificuldades. Elas vão atrás de você. Elas vão aparecer. O problema é quando a gente cria problema com problema. Quando a gente multiplica a adversidade. Para muitos de nós, a pandemia já não é mais o principal problema. Já é só mais um dos tantos que nós temos. E às vezes nós percebemos que um problema, ele é capaz de se desdobrar em tantos outros. E aí você às vezes já não é mais tomado pelo problema, mas pelos desdobramentos do problema. Quer ver um exemplo? Usando mais uma vez a pandemia, as opiniões que cada integrante da família tem sobre o isolamento. Se você tem uma casa com 5 pessoas, você pode ter o pai que pensa uma coisa, a mãe pensa outra, os filhos pensam outra e a namorada de um dos filhos pensa outra. E aí vira uma confusão familiar por causa de um problema. Aí a gente para de pensar no problema, mas começa a pensar nos desdobramentos do problema. Então, quando Pedro usa se necessário, vamos tentar evitar o problema. Vamos cuidar só dos problemas que aparecem. Vamos cuidar só daqueles que não tem como evitar. O que der para evitar, vamos evitar. Nós não precisamos criar mais. E aí Pedro vai dizer, se necessário. E quem controla o problema também é Deus. Nós precisamos olhar para os nossos problemas e entender que eles foram permitidos por Deus. Nada acontece na minha e na sua vida por acaso. Por isso que a Bíblia começa com a criação, dizendo que Deus controla tudo. E a Bíblia mostra isso de ponta a ponta. Então, a adversidade que você está enfrentando, ela não é uma adversidade que surgiu, e às vezes a gente fica tentando fazer conta, né? Será que isso surgiu por isso? Será que foi por aquilo? Para de fazer essa conta. Deus permite os problemas sobre as nossas vidas. São provações. E aí, o que eu queria chamar a atenção, você pode se entristecer. Parece paradoxal, né? Pedro começa dizendo, nisso exultais, nas coisas dos céus. Mas pode ser que por um momento, comparado com a eternidade, você se entristeça. Você fique contristado pelas provações. A igreja precisa ter espaço para dor. Não existe igreja que não tem espaço para dor. E às vezes me preocupa como pastor, comigo mesmo, estou preocupado comigo. Porque igreja não é um lugar só para você manter atividades e coisas acontecendo.
como se todo mundo tivesse saúde para participar dessas inúmeras atividades. E aí a grande pergunta que fica é: onde é o lugar que eu choro? Cadê o muro das lamentações? Quem está com os ouvidos abertos para ouvir o meu queixume, as minhas asneiras? Porque quando a gente está triste, a gente fala coisa que se pensar depois não falaria, mas eu quero falar, quem vai me ouvir? E eu pergunto para os amados, se a igreja não cria esse ambiente para pessoas tristes, essas pessoas vão chorar aonde? Aonde? Por isso que Pedro está cuidando daquela igreja, porque ele sabia que aquela igreja estava triste. Nós precisamos compartilhar as nossas tristezas. A gente precisa ter irmãos de caminhada, de jornada. Mais uma vez, eu estimulo você a participar de um grupo pequeno. Temos muitos aqui na igreja. Ali é lugar de você abrir o coração, ali é lugar de você contar o que está doendo em você. As dores de hoje, elas não vão tirar a alegria da salvação e da vida eterna. Então, assim, às vezes a gente constrói na cabeça que a gente tem que ter um só sentimento, né? Não, se eu estou alegre, eu estou 100% alegre. Se eu estou triste, eu estou 100% triste e não tem lugar para alegria. Não! A gente pode estar encharcado com a alegria da vida eterna, da nova vida, da herança incorruptível. Tudo isso pode tomar o nosso coração, mas situações nessa vida podem nos ferir a alma. Então eu olho para Deus e eu me alegro por tudo que eu recebi, mas eu olho para alguma adversidade e aquilo causa tristeza. O que a Bíblia está dizendo é: isso é possível, é possível. Fique tranquilo. As dores do hoje não vão tirar a alegria da salvação e da vida eterna, mas a alegria da salvação e da vida eterna também não te impede de chorar hoje. Essa dinâmica, ela é possível nos nossos corações. Nunca se esqueça de Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ao mesmo tempo que ele é servo sofredor, ele é rei vitorioso. Jesus é o servo sofredor, mas é o rei vitorioso. E nós precisamos então aprender com ele a viver essa dinâmica. E a pergunta que fica é: qual é a dor que inflama o seu coração nessa manhã? Você que está em casa, qual aprovação tem te machucado, tem rasgado a sua alma? Chore por ela, se entristeça com ela, mas não permita que ela tire a alegria da salvação. Não permita que ela abafe tudo aquilo que Cristo ofereceu gratuitamente para você através da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, sofra apenas por aquilo que está doendo, mas não deixe de se alegrar com tudo aquilo que você recebeu através da obra magnífica de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para isso, é preciso olhar para a graça, é preciso olhar para a misericórdia, é preciso olhar para o amor de Deus. E aí surgiu uma pergunta. Qual é a pergunta? Por que aconteceu comigo? Com tantos bilhões no mundo, por que aconteceu comigo? Essa é a pergunta normal de todo mundo que é solapado pela vida. E Pedro vai responder. Pedro vai responder: por que foi comigo? Verso 7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o sofrimento, a dificuldade e a adversidade vêm nas nossas vidas para confirmar o valor da nossa fé. A nossa fé precisa ser provada, porque nós somos enganadores de nós mesmos. Nós corremos o risco de nos iludir acreditando que a nossa fé é uma fé maravilhosa, uma fé grande, robusta e forte. Você quer saber se a sua fé é grande, robusta e forte? É só Deus tirar coisas que você valoriza muito. Todos nós estamos apoiados em muitas coisas aqui nesse mundo.
A gente se apoia no cuidado da família, a gente se apoia na condição financeira que a gente tem, a gente se apoia na saúde, a gente se apoia no conforto do lar, a gente tem vários apoios aqui que nos sustentam. Enquanto esses apoios estão todos funcionando, a gente fala, não, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, comigo está tudo bem. E aí Deus fala, então vamos ver, vamos tirar alguns apoios. E quando Deus tira um, a gente já fica completamente desequilibrado. Por isso que Jesus vai falar, se você amar seu pai, sua mãe, a você mesmo, a qualquer outra coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. O que Jesus está falando? Se eu tirar todos os apoios, você tem que permanecer de pé, porque eu sou a rocha que você está apoiado. Quando Deus tira apoios que estão ao nosso redor, a gente não cai, porque a rocha que nós estamos sobre ela é Jesus. Mas Deus prova. Amanhã a gente começa a live de Jó, e é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. Deus começou a tirar alguns apoios de Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse. Para quê? Para confirmar a fé dele. É como fogo, e Pedro vai usar essa figura, é como fogo que apura o ouro. Lá no capítulo 4, verso 12, Pedro diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária se estivesse acontecendo. Não estranhe, Deus está provando. Deus está provando. E quando você é aprovado, você experimenta de uma outra dimensão dessa vida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Como é bom carregar os nossos bebês no colo. Estamos aí nessa era de pandemia com vários pais que tiveram filhos, né? Como é bom carregar bebê no colo. Mas como é bom ver o seu filho dando os primeiros passos. Melhor ainda, você ver o seu filho indo para a escola já sozinho, caminhando, e depois assumindo a independência. É preciso desenvolvimento. Ninguém quer carregar um filho de 14 anos no colo. Ninguém quer carregar um jovem de 20 e tantos anos. Às vezes até quer, né? Mas não dá. Existe a independência, bateu asa e voou. É disso que a Bíblia está falando, meus irmãos. É exatamente sobre isso que Pedro está colocando aqui. Nós crescemos. A gente precisa amadurecer e não tem outra ferramenta mais eficiente que Deus usa do que o sofrimento. É o sofrimento que nos molda, porque nós não aprendemos, não faz parte da constituição humana ser moldado com coisas boas só. A gente fica orgulhoso, soberbo, esquece de Deus. Então a adversidade é uma ferramenta de Deus para nos ajustar. A Bíblia está cheia de textos sobre isso. Mas além de confirmar a nossa fé, esse texto nos mostra que Deus é digno de toda adoração. O sofrimento, ele tem como propósito confirmar a nossa fé e nos levar a uma adoração a Deus. Seguimos adorando até quando você é um adorador? Não, eu era adorador até quando eu tive uma crise financeira. Eu era adorador até que meu marido me deixou, minha esposa me deixou. Eu era adorador até que, não! A gente segue adorando independente das circunstâncias. Jesus Cristo vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os adoradores vão receber esse convite de Jesus, conforme Mateus 25, 34. E aí a gente chega no verso 8. A quem, diz o texto, não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, quando olhamos para o passado, nós não vimos Cristo. Eu não vi, você não viu. O apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que também não viu. Jesus já tinha ressuscitado e havia subido aos céus. Aí Pedro diz, vocês não viram, mas mesmo sem ver, vocês amam. Vocês continuam sem ver, mas vocês creem. E Pedro está dizendo, então, se alegrem com uma alegria indizível, uma alegria que extrapola
extrapola o vocábulo, uma alegria que não dá para ser interpretada pela neurolinguística, uma alegria que não dá para transformar em palavras. Essa é a alegria que Jesus produz nos corações daqueles que creem no seu nome. E mais uma vez, eu não estou dizendo que você precisa estar na igreja A ou na igreja B, você precisa, não, nós estamos falando de Jesus, a fonte de toda alegria. Porque Ele ressuscitou, Ele nos dá a viva esperança, Ele nos dá a vida eterna, Ele cuida de cada um dos seus filhos, Ele nos dá da sua herança. E aí, a gente tem uma alegria que nos leva a cantar. Por isso que o mundo, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 2,14, o mundo diz que a fé em Cristo é loucura. Nós não dependemos das coisas externas para ter a paz, a alegria e a vida que Jesus promove. E aí ele vai terminar dizendo: alegria que decorre do objetivo claramente estabelecido pela nossa fé. A nossa fé está fundamentada no quê? Na salvação da nossa alma. A gente pode receber muita pancada no corpo aqui. A gente pode ser solapado nesse mundo. Mas a nossa alma, a nossa vida, já está garantida eternamente na companhia do Senhor. Nossa alma foi comprada. Quem crê em Jesus tem a certeza da vida eterna. Então, às vezes chora, às vezes geme, mas persiste na caminhada, porque sabe que a salvação da alma está reservada a todos aqueles que creem no Senhor. Eu quero concluir esse sermão. Nós não frustramos com a pandemia. Ela não é capaz de nos frustrar. Primeiro porque Deus está no controle dela e a gente sabe disso. Por isso, não se frustre na vida, Deus está no controle da sua vida. Deus está, creia nisso. E creia que Deus é bom. E creia que algumas coisas podem não fazer sentido no momento. Mas Deus está escrevendo a sua história. Não tem como você entender o filme assistindo só pela metade. Não tem como você entender a intenção de um autor de um livro lendo só parte. Deus está escrevendo uma história na minha e na sua vida. Essa história não acabou. Cuidado com as suas interpretações no meio do caminho. Nós não somos movidos por eventos, nós somos movidos pelo poder de Deus. É Ele que nos dá vida e nos enche de alegria. Nós não dependemos das circunstâncias externas. Nós não estamos frustrados porque não precisamos de uma festa mundialmente conhecida para nos manter vivos, para nos dar sentido, para nos encher de uma alegria e de um prazer momentâneo, porque no nosso interior fluem rios de água viva. Os dias são difíceis para uma cidade que pulsa no ritmo do carnaval, mas para nós os dias são de alegria, porque dentro de nós jorra a viva esperança, dentro de nós jorra a nova vida, dentro de nós jorra a herança eterna que Cristo reservou para cada um. Que possamos focar nesses elementos eternos para atravessarmos os dias difíceis nesse mundo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a Tua palavra mais uma vez nos instrui. Às vezes nos perdemos com os nossos olhares, focamos em coisas periféricas, às vezes fazemos do nosso sofrimento algo até para justificar a nossa caminhada. Oh Deus, nos aprume, nos alinhe, nos ensine a focar naquilo que é essencial. E essencial é aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade Santíssima, concedeu a cada um de nós, ou seja, a salvação da nossa alma. Isso é o essencial.
a viva esperança, a nova vida, a herança incorruptível, a certeza de que somos guardados e protegidos pela tua poderosa mão. Esses elementos é que precisam encher os nossos corações. Oh Deus, agora quando atravessarmos dias difíceis, recolha as nossas lágrimas. O Senhor é o Deus que chora conosco. O Senhor é um Deus compassivo, que se mistura com o nosso sofrimento e com a nossa dor. Ajuda-nos, Deus, a chorar com os que choram. Ajuda-nos, Deus, a ter paciência com aqueles que enfrentam dias tristes e a compreender esses dias. Dá-nos sabedoria, Deus, para suportar uns aos outros em amor, dando suporte, cuidando. Ensina-nos, Deus, a viver uma unidade, onde o que machuca um, nos machuca também. Ensina a tua igreja, Deus, a experimentar cada vez mais essa comunhão maravilhosa que só o Evangelho pode nos dar. E nos encha da tua alegria, alegria que extrapola tudo que esse mundo pode oferecer, porque é a alegria eterna, é a alegria que vem do Senhor e é a alegria que não depende das circunstâncias. Que sejamos tomados por essa alegria indizível. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.